Olá, está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. O drama de quem busca atendimento no Centro de Referência de Doenças Crâniofaciais. Sem receber salário há 4 meses, funcionários do Centro de Tratamento de Anomalias Crâniofaciais da UERJ suspendem cirurgias. Revolta entre grafiteiros. 3 jovens são agredidos e têm os corpos pintados com spray na Saara. E o carnavalesco Clóvis Bornai ganha uma exposição no Museu da República no ano do seu centenário. Em instantes. A gente começa a edição de hoje falando sobre a suspensão das cirurgias no Centro de Referência de Doenças Crâniofaciais no Rio. Sem receber há 4 meses, os funcionários entraram em estado de greve. A ameaça do centro fechar as portas está levando várias mães ao desespero. Caitlin nasceu com a síndrome de Patau, também conhecido como lábio leporino, e já fez 14 cirurgias. 2 vezes por mês ela vem ao Centro de Tratamento de Anomalias Crâniofaciais da UERJ para se tratar com a equipe multidisciplinar. Eu teria que vir de 15 dias, só que eu só posso vir de mês em mês. Faço fonoaudiologia, ortodontista, odontologista mesmo, e acompanhamento com cirurgião. Maria Antônia, de 2 anos, é portadora da síndrome de Robin, que atrapalha até a respiração. A família descobriu o centro assim que ela nasceu. Maria Antônia operou e agora precisa de acompanhamento. Teve problemas respiratórios, problemas de alimentação. Então, desde pequenininha que ela vem aqui, com tratamento assim, sempre que eu precisei, semanal. Caitlin e a mãe de Maria Antônia estão preocupadas. Sem receber salário há 4 meses, os funcionários do CETAC, que é um centro de referência no tratamento destes tipos de doenças, entraram em estado de greve. Normalmente, aqui são feitos cerca de 50 atendimentos por dia, mas por causa da greve, este número caiu pela metade. Dos 60 funcionários, apenas 15 continuam trabalhando na emergência. As cirurgias foram suspensas, mesmo as que já haviam sido marcadas. Lorraine respirou aliviada, porque a Manuela, de 2 anos, esperou mais de 1 ano para operar e conseguiu há 2 semanas. Mas ela lamenta pelas pessoas que estão na fila. A gente não aguentava mais esperar, é uma angústia ficar esperando, porque tem que ter vários cuidados, né, com a fenda. E graças a Deus ela passou, mas muitas crianças precisam ainda, né? Os atendimentos de pós-operatório estão sendo realizados. Felipe operou há 1 mês, mas o procedimento acabou afetando as cordas vocais e ele pode ter que fazer outra cirurgia. A gente não sabe o que pode acontecer, né, devido a esse problema, né, nos funcionários, né, nos médicos não estarem recebendo, mas por enquanto que eles estão marcando, a gente está vendo, né, digamos que eles estão trabalhando no amor, né. Porém, né, amor não paga conta, né? O caso de Débora é mais delicado. Ela já fez 2 cirurgias dentárias e precisa agora operar o nariz. A mãe está desesperada com a ameaça de fechamento do centro. Não tem uma previsão de como vai ficar, né? Ela precisa fazer uma cirurgia lá na cirurgia plástica, mas também sem previsão por causa... Até tem exames a serem feitos, mas acontece que não adianta fazer os exames e depois ter que refazer, né? Que tudo é muito burocrático, muito demorado, difícil, né? Pelo SUS, então. Para Denise, o CETAC é o lugar perfeito para o tratamento da filha. Aqui tem os profissionais certos, né? Que atendem, que acolhem. Então, outro lugar aqui no Rio, infelizmente, nós não temos. Dados do Ministério do Trabalho mostram que o Rio de Janeiro foi o 2º estado que mais desempregou em 2015. Foram 180 mil empregos. Apenas São Paulo ficou na frente. Hoje, em nossa entrevista, vamos receber o psicólogo e coach João Alexandre Borba, que vai falar sobre qual procedimento a pessoa deve ter para se reestruturar. João, é um prazer te receber aqui. O que a pessoa deve fazer para voltar ao mercado de trabalho, para se restabelecer depois de uma demissão? Primeira coisa, ela precisa entender que ela está vivendo um momento de luto. Ela perdeu algo. Toda vez que nós perdemos algo, o sentimento que vem à tona é a tristeza. A tristeza ela só existe quando a gente perde algo. Então essa pessoa ela precisa entender que ela vai ter um tempo para maturar essa despedida do trabalho. Isso é a primeira coisa. E se conscientizar que ela está fora daquele emprego.
Por mais óbvio que isso seja, tem pessoas que não chegam a essa conclusão, elas ficam repensando o que poderiam ter feito diferente. Se eu tivesse feito isso e isso talvez não tivesse acontecido. E isso faz com que ela fique presa ainda mentalmente no emprego anterior e não consiga gerar força para se movimentar, para conseguir outro, para se recolocar novamente no mercado. Bom, e como é que a pessoa pode buscar essa força, né? Porque, na verdade, você está ali nesse luto, como você bem colocou, mas, ao mesmo tempo, tem que correr atrás de uma nova oportunidade, né? Sim, por exemplo, mantendo a rede, o networking dela, mantendo os amigos que podem estar influenciando, de repente, apresentando o currículo dela para outras pessoas. Ela não pode ficar totalmente isolada. E aquela ideia de, eu perdi o emprego, vou passar agora um mês para poder eu me reestruturar, ficar bem novamente. Esse tempo, ele costuma às vezes ser muito cruel, porque a pessoa fica tanto tempo fora do mercado e esse um mês, por menor que pareça, às vezes cria uma confusão interna emocionalmente falando, né? Porque faz com que a pessoa vá se acomodando. Tem pessoas assim que eu atendo que elas passam a tarde inteira, o dia inteiro até de pijama. E isso passa uma sensação para o teu inconsciente, para a tua mente mais profunda, de que você está acomodado. Segundo uma pesquisa, 20% dos suicídios são decorrentes da depressão devido à perda do emprego. Como a gente pode detectar os primeiros sintomas e não confundir a depressão com a tristeza por ter perdido o emprego? A primeira coisa, na hora que a pessoa perde o emprego, esse sentimento de tristeza, se ele vai se expandindo muito, pode chegar a gerar uma depressão. A própria palavra depressão, se você for observar, ela é um buraco, né? E esse buraco tinha algo que preenchia ele. Então, isso quando é retirado, a pessoa começa a entrar no movimento da falta. Então, sinais de que a pessoa não está tendo vontade de fazer nada, está com problemas de insônia, começa a ficar irritada muito facilmente. As pessoas que estão ao redor dela mais próximas, parentes mais íntimos, começam a perceber que ela está mudando bastante. Isso tudo está dando um sinal de que tem alguma coisa bem séria acontecendo com ela. Então, ela já pode procurar uma ajuda. O problema é que essa pessoa não vê que ela está precisando de ajuda. Então, destrinchar esse nó, esse novelo que vai se formando, é importante, porque ela já fica sobrecarregada. A autoestima já tende a cair, por ela ter perdido algo que antes era sólido. Então, ela tem que conseguir se reestruturar para ir voltando aos poucos. Não é tão simples assim. Bom, e encarar, por exemplo, a demissão como um novo recomeço, né? Tentar se qualificar, tentar repensar até se é essa mesma profissão que quer, esse caminho que está seguindo, isso ajuda? Demais, demais. Tem uma coisa que é muito trabalhada no coaching, que é a ideia da missão de cada um. Cada indivíduo tem um propósito. Achar esse propósito não é fácil. E quando a pessoa é, às vezes, tirada de um emprego por algum motivo, seja ele qual for, ela pode parar para repensar isso. Será que eu estou no caminho que eu escolhi? Será que por aqui eu vou conseguir ser feliz? Será que eu estou bem comigo? Será que nesse caminho eu uso as minhas melhores características, meus talentos, meus dons? A maioria das pessoas não tem a menor noção de quais são os seus talentos. Então elas se perdem ao longo da vida, às vezes em atividades mecânicas que elas não estão tendo tanto prazer. Então conseguir parar e verificar isso é de extrema importância. João, muito obrigada pela sua participação aqui, foi um prazer te receber. Eu que agradeço, obrigado. 3 jovens são agredidos e têm os corpos pintados com spray no centro. A agressão aparece em um vídeo que circula nas redes sociais. 3 grafiteiros teriam sido confundidos com pichadores. Eles tiveram rostos e corpos pintados com spray e ainda foram atingidos com barras de ferro. Os agressores seriam seguranças da Saara. A Polícia Civil abriu uma investigação para identificar os responsáveis pela agressão ocorrida no último dia 21. Nas redes sociais, a violência foi condenada. Nessa página de um grafiteiro, o vídeo teve mais de 300 mil visualizações e foi compartilhado por 3.600 pessoas. Nos comentários, gente que critica a justiça feita pelas próprias mãos e grafiteiros de vários estados que demonstram solidariedade aos colegas do Rio. Uma exposição no Museu da República comemora o centenário de Clóvis Bornai. Museólogo e carnavalesco, Bornai marcou época no Carnaval do Rio ao se tornar um ícone dos concursos de fantasias. Um homem de várias faces, todas intensas. Foi museólogo, pesquisador, professor, ator, cantor e carnavalesco. Viveu Copacabana, o Rio de Janeiro e o mundo. Desfilou principalmente pelas passarelas, mas também nos programas de TV e nas revistas. A exposição é uma homenagem ao centenário do artista.
A história de Bornai com carnaval começa nos bailes infantis do Fluminense. Ainda criança, ele já demonstrava interesse e vocação para a folia. Aos 21 anos de idade, Clóvis Bornai idealizou o baile de gala do Teatro Municipal. Campeão de uma série de desfiles, ele criava cada vez mais fantasias de luxo. Muitos croquis feitos em papel timbrado do Museu Histórico Nacional. Essa parte pitoresca do Clóvis Bornai, que ele utilizava os papéis oficiais do Museu Histórico Nacional, o verso, ele desenhava as suas criações, os croquis das suas fantasias. Ele trabalhava no Museu Histórico Nacional, mas vinha ao Museu da República montar exposição, porque a equipe do Museu Histórico Nacional vinha para cá trabalhar. Então ele trabalhou aqui também nesse museu. Além das fantasias e dos croquis, o acervo reúne vídeos, livros, manuscritos e homenagens recebidas por Bornai, que morreu em outubro de 2005. A exposição está dividida em 3 salas, um espaço relativamente pequeno, mas que consegue contar em detalhes toda a história do homem e do artista. Circulando por aqui, nós conseguimos entender uma das principais frases de Bornai, quando ele dizia: ser museólogo não é nada, mais difícil é ser Clóvis Bornai todos os anos nas passarelas. Nos salões do Museu da República, conhecemos também um lado pouco divulgado do artista. Ele se casou e, ao casar, a esposa já tinha, de uma união anterior, 3 filhas, e ele adotou legalmente e criou essas meninas. Era uma pessoa participante na vida dessas crianças. Se fosse vivo, o que Clóvis Bornai estaria fazendo no Carnaval de 2016? Eu acho que estaria fazendo fantasias, batalhando pelo desfile de fantasias, mas quando nada estaria pelo menos numa escola de samba, né, desfilando, fazendo alguma coisa. A exposição Clóvis Bornai 100 anos marca o início da visitação noturna do Museu da República no Catete. Nas últimas terças-feiras de cada mês, o espaço vai ficar aberto das 10 da manhã às 10 da noite. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br e até amanhã.